Pessoal, vamos continuar então para a gente finalizar essa aula 2. Bom, meus queridos, depois que Darwin voltou da sua viagem, né, pelo sua grande navegação por 5 anos no Beagle, ele ficou processando essas informações todas que ele coletou, que ele viu, as evidências, e ele ficou elaborando, digerindo isso aos poucos. Na verdade, conta-se a história que ele ficou por 20 anos pós-viagem digerindo essas informações, até que ele tomou coragem, a gente vai ver por que isso aconteceu, de publicar o seu livro, publicar os seus achados. E é muito interessante que, nesse período, ele recebia de amigos, pessoas com as quais ele confiava, e outros, às vezes de desconhecidos, ele recebia amostras, coletas que eram feitas para que ele pudesse investigar e tentar acrescentar essas informações à sua teoria evolutiva. E conta a história de que ele teria recebido uma orquídea, oriunda da ilha de Madagascar, uma orquídea com uma característica extremamente particular, que é uma orquídea que tinha um nectário longo. Nectários são estruturas responsáveis pela produção de néctar, e o néctar é uma substância açucarada que atrai agentes polinizadores. E essa orquídea, como está mostrada aí na imagem, ela tinha um nectário muito longo, por volta de 30 centímetros. E aí, é curioso, né, ao analisar essa orquídea, o que Darwin ele imaginou? Bom, essa orquídea está presente na natureza? Certamente que ela é uma versão extremamente adaptada ao seu ambiente, certo? Essa adaptação é um processo longo, é um processo evolutivo muito longo, que vai selecionando as características que melhor adaptem os seres vivos às condições onde eles vivem. Se essa orquídea tem um nectário longo, de 30 centímetros, é provável que exista uma mariposa, porque as orquídeas em geral são polinizadas por mariposas, é provável que exista uma mariposa que tenha uma tromba, um aparelho bucal, que é chamado de probóscide, tão longo que seja capaz de conseguir obter o néctar dessa orquídea. Pessoal, isso foi profético que Darwin fez, porque somente 50 anos depois que essa mariposa, de fato, ela foi encontrada, e mais tempo ainda para frente, demorou para que os cientistas comprovassem in loco que essa mariposa, que tinha uma probóscide longa, era capaz de obter o néctar e era o agente polinizador dessa orquídea. O que Darwin estava querendo dizer é que, na natureza, quando eu tenho dois seres vivos que têm uma relação muito íntima entre eles, uma relação de dependência entre eles, esses seres vivos, à medida que o tempo vai passando, que os processos evolutivos vão se desenvolvendo, se desenrolando, eles adquirem características que façam com que essa interação se complemente da melhor maneira possível, com que essa interação se torne cada vez mais intrínseca. Ou seja, existe um mecanismo evolutivo que é um mecanismo evolutivo codependente. Ao mesmo tempo que eu tenho uma orquídea que se adaptou a desenvolver, né, e que se desenvolveu, se adaptou a ter um nectário tão longo, eu também tive um processo evolutivo que privilegiou mariposas que tivessem probóscides longas capazes de polinizar essa orquídea. Esse mecanismo é chamado de coevolução. E é um mecanismo que Darwin descreve bastante nos seus estudos, mas é um mecanismo que de fato ele acontece e ele é muito observado. E ele representa a evolução simultânea de duas espécies que têm uma relação íntima na natureza, como essa relação que foi mencionada para vocês. Queridos, Darwin ficou com esses achados, com esses pensamentos, amadurecendo isso na cabeça, até que em determinado momento ele recebe uma carta de um naturalista inglês chamado Alfred Russel Wallace. O Wallace escreve para Darwin, porque o Wallace sabia que Darwin estava elaborando a sua teoria evolutiva, e nessa carta, o Wallace abre o jogo e descreve exatamente o mesmo pensamento e a mesma linha de raciocínio com relação à evolução dos seres vivos que Darwin estava desenvolvendo. Isso foi uma feliz coincidência, mas de certa forma isso gerou uma surpresa
surpresa e um certo temor quando Darwin recebeu essa carta, porque ele temia perder a primazia, né, de perder a liderança em ser o primeiro a mencionar e a dizer e elaborar melhor como que a teoria dos seres vivos ela acontecia. Quando Darwin recebe a carta de Wallace, ele se apressa para poder publicar o seu livro. E, enfim, em 1859, justamente por causa dessa carta que Darwin recebe de Wallace, com o apoio dos seus amigos, Darwin era uma pessoa que tinha um certo prestígio na comunidade científica, não só pela área de ciências naturais, né, a área de biologia, mas também pela geologia, que ele também desenvolveu bastante. E aí ele resolve publicar o seu livro em 1859 com o título A Origem das Espécies por Meio da Seleção Natural ou a Preservação das Raças Favorecidas na Luta pela Vida. É interessante esse título duplo, esse título longo, porque no primeiro momento ele está falando do mecanismo natural, mas ele vai usar no seu livro muitos exemplos que nós já mencionamos, de observações de como que os seres humanos domesticaram animais e plantas ao longo de toda a civilização, desenvolvimento da civilização humana. E aí ele usa esse comparativo da domesticação, que é um processo de seleção artificial, para contrapor e para comparar com um processo que ele chama de uma seleção natural, um mecanismo natural que acontece na natureza, que aconteceu e acontece com todos os seres vivos e que tem como resultado a adaptação dos seres vivos ao ambiente. E aí a pergunta que eu faço para vocês: por que os livros didáticos somente mencionam Darwin? Por que o mérito foi todo para Darwin? Isso é uma coisa que eu gostaria que vocês sempre mencionassem nas aulas de ciências de vocês, que a descoberta de que a teoria evolutiva, a primeira teoria evolutiva, ela é de Darwin / Wallace, porque os dois chegaram à mesma conclusão ao mesmo tempo. Embora Darwin tenha recebido todo o mérito, e o mérito de Darwin, ele é um mérito pelo prestígio científico que ele já tinha, e porque ele era também da classe mais favorecida socialmente. Então tudo isso corroborou para que ele tivesse um mérito nessa teoria, além do fato, obviamente, de que o número de evidências que ele levantou e que ele usou na publicação do seu livro, os achados e as observações, foi muito mais substancial do que as evidências que foram propostas por Wallace. Mas não deixemos de mencionar Wallace nas aulas de ciências sobre a evolução dos seres vivos, tá ok? Bom, algumas limitações do darwinismo. Não que a teoria estivesse errada, tá, pessoal? A questão é que ela não estava completa, porque em ciência, pessoal, a gente avança um pouco nas descobertas, mas nem sempre a gente tem as respostas para todos os questionamentos. Naquela época, por exemplo, Darwin, ele observava e ele mencionava que os seres vivos, eles são diferentes entre si. Existe uma diversidade natural de características em geral. Quando eu olho uma população de seres vivos da mesma espécie, não são todos geneticamente idênticos. Só que ele não tinha noção de como que essas variações, elas surgiam, novas variações surgiam. A cada vez que tinha um cruzamento e que novos descendentes eram gerados, mais variação era somada à população daqueles seres vivos de uma mesma espécie. Como que essas variações elas surgem? E como que elas eram transmitidas aos descendentes? Essas duas questões são limitações do darwinismo naquela época. Porque o pensamento da época era que existia uma herança por mistura. Basicamente, o que é isso? Você tem o pai e você tem a mãe. Cada um tem o seu conjunto genético, de características genéticas. Quando há um cruzamento e há a formação de descendentes, pela herança por mistura, metade da genética do pai com metade da genética da mãe iria se misturar para gerar uma nova genética. E isso ia acontecer geração em geração, de tal forma que eu iria diluindo as características que eram repassadas aos descendentes. É o que a gente chamava de herança por mistura, como se eu pegasse, por exemplo, uma tinta amarela com uma tinta azul, o azul do pai e o amarelo da mãe, e aí eu misturo metade amarelo com metade azul e eu formo verde.
O verde é o descendente. E aí, depois, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse verde, vou pegar metade dessa tinta verde e misturar com, sei lá, uma outra tinta de outra cor. Ou seja, eu vou diluindo a cada geração essas características. Isso não faz nenhum sentido, mas na época era o pensamento que o pessoal tinha com relação à transmissão das características. Uma outra questão que foi até grave com relação à teoria evolutiva proposta por Darwin, que ele nem menciona muito no livro, porque até ele mesmo não tinha muita convicção com relação a isso, era como que acontecia a transmissão das características. O que eram características hereditárias? Lamarck acreditava que qualquer alteração de característica no ser vivo que acontecesse enquanto ele estivesse vivo era passível de ser transmitidas aos descendentes, até mesmo características e mudanças fisiológicas, que a gente sabe hoje que não faz nenhum sentido. Darwin, por incrível que pareça, também acreditava nisso, mas ele não chega a mencionar isso nesse livro. Ou ele passa bem de leve, porque de fato ele tinha dúvidas com relação a esse pensamento. Darwin desconhecia as mutações e as leis da hereditariedade propostas por Gregor Mendel, que você estudou em genética. Muito embora Gregor Mendel foi contemporâneo de Darwin. E conta a história que tentou uma certa aproximação com Charles Darwin, enviando cartas, mas a princípio Darwin teria desconsiderado aquilo que Gregor Mendel estava propondo com relação à hereditariedade e à transmissão do que ele chamou de fatores, que seriam os genes que transmitem de fato as características genéticas de uma geração para outra. Bom, fazendo um paralelo entre Lamarck e Darwin, o que nós temos? Lamarck, que foi o primeiro cientista a propor sobre como que os seres vivos evoluíam, ele elaborou o seu princípio baseado na lei do uso e desuso. Qualquer característica que tinha grande importância para a sobrevivência e adaptação do ser vivo no ambiente, que fosse muito utilizada, seria muito desenvolvida. E, ao ser desenvolvida naquele ser vivo, ela seria transmitida para frente. Toda característica que não teria utilidade para os seres vivos, ela entraria em desuso e, portanto, ela iria atrofiar naquele ser vivo. E, uma vez atrofiada, todos os seus descendentes já nasceriam com essa característica menos desenvolvida, uma vez que ela não teria importância. Inclusive, essas características muito usadas e pouco usadas, elas seriam todas elas passíveis de serem transmitidas para os descendentes, que é o que ele chamou de transmissão dos caracteres adquiridos. Uma coisa que ele concordava e que Darwin também concordava, era com relação ao transformismo, que os seres vivos não são fixos, não foram criados prontos, mas que existia um processo lento de acúmulo de características que permitiu com que transformações e mudanças tivessem sido acumuladas ao longo de milhares e milhares de gerações. Pressões do ambiente transformam os seres vivos. Isso é o que Lamarck pensava. O ambiente proporcionava alteração nas características dos seres vivos e todas essas características eram passadas aos descendentes. Agora vamos comparar com Darwin. Darwin, ele propôs um mecanismo pelo qual os seres vivos evoluíam, que é o mecanismo de seleção natural. Existe uma força invisível que seleciona dentro de uma população totalmente diversa e variável em termos de características, quais seriam os indivíduos mais aptos, mais adaptados ao ambiente e aqueles com menos chance de adaptação ao ambiente. Os indivíduos mais aptos têm mais chance de sobreviver e, portanto, ao sobreviver, atingem a fase de maturidade sexual e têm uma capacidade reprodutiva diferencial, melhor do que aqueles seres vivos menos adaptados. Alguns nem chegarão à fase reprodutiva, acabarão sendo eliminados no meio do caminho. Uma vez que boa parte dessas características que tornam esses seres vivos da população, esses indivíduos da população aptos a sobreviver, são características hereditárias, essas características seriam passadas para a próxima geração, de tal forma que, geração a geração, eu mudo a estrutura genética daquela
população. Darwin trabalha com a ideia de população, não com a ideia individual, tá, pessoal? De tal forma que essas características se tornariam cada vez mais frequentes, porque elas geram adaptabilidade. O ambiente, como que o ambiente se relaciona com isso? O ambiente, ele vai selecionar quem são os indivíduos mais adaptados. Lembrando que mais adaptado não quer dizer mais forte. Agora vamos fazer um comparativo com o pescoço das girafas. Para Lamarck, as girafas todas tinham pescoço pequeno. Ao se esforçarem para comer as folhas dos ramos mais altos, teriam ficado com o pescoço maior. E essas girafas que esticaram o próprio pescoço teriam gerado girafas de pescoço cada vez maiores, de tal forma que as girafas modernas que existem hoje são todas pescoçudas. Como que Darwin explicaria esse exemplo das girafas? Existe uma população de girafas de pescoço pequeno, girafas de pescoço médio, girafas de pescoço grande. As girafas de pescoço grande, elas são altamente adaptadas ao ambiente. Por quê? Porque elas conseguem comer as folhas dos galhos do alto, dos galhos do meio e dos galhos mais baixos. As girafas de pescoço médio, elas se adaptam mais ou menos, porque elas ainda conseguem comer as folhas de baixo e as folhas do meio. Já as girafas de pescoço pequeno terão muita dificuldade de encontrar comida, e a competição entre elas será mais alta. Por quê? Porque elas só conseguem comer as folhas de baixo. Essas girafas nasceram com essa característica, é uma característica genética, é uma diversidade de características, né, uma diversidade de tamanhos de pescoço que são naturalmente encontradas na população de girafa. O que vai acontecer? Essa força invisível, que é a seleção natural, irá selecionar girafas preferencialmente de pescoço longo. Por quê? Porque ter pescoço longo é uma vantagem adaptativa, que permite com que as girafas consigam obter mais alimento, consigam competir melhor no ambiente. Essas girafas de pescoço mais longo terão mais chances de sobreviver, chegar à fase reprodutiva e deixar descendentes. E essa característica, ter pescoço longo, é uma característica genética, é uma característica que será passada para os descendentes. Dentro da prole dessa girafa, pode ser que ainda nasçam girafas de pescoço pequeno, mas toda vez que nascer uma girafa de pescoço pequeno, ela terá menos chance de sobreviver do que as girafinhas que nascerem naturalmente com pescoço longo. De tal forma que, passadas milhares de gerações de girafas, hoje todas as girafas têm pescoço longo. Por quê? Porque ao longo de cada geração foram selecionadas somente as girafas com pescoço longo, porque o pescoço longo conferia uma vantagem adaptativa. Essa é a explicação de Darwin com relação ao exemplo da girafa que você vai usar muito na sua aula, tá? Um outro exemplo que eu queria falar muito para vocês, que é um exemplo clássico de seleção natural, é um exemplo de mimetismo da mariposa chamada Biston betularia. Pessoal, essa mariposa, ela foi observada, descrita. Eu estou falando de Inglaterra, século XIX, Revolução Industrial. O que aconteceu, pessoal? Revolução Industrial, surgimento das indústrias, especialmente das indústrias que eram movidas a carvão, que geravam uma poluição absurda na atmosfera. Pensa que o ambiente natural não estava acostumado com essa ação humana tão intensa. Estima-se que, desde a Revolução Industrial até os dias atuais, nós provocamos muito mais alterações no ambiente do que todos os milhões de anos de evolução e adaptação que a natureza passou desde o seu surgimento do planeta Terra, né, os bilhões de anos até hoje, para você ter uma ideia do impacto que a atividade humana ela causa no meio ambiente. Pois bem, os bosques ingleses, naquela época, tinham árvores e essas várias espécies arbóreas, elas possuíam líquens. O que são líquens? Líquens representam uma associação mutualística entre um fungo e uma alga, ou um fungo e uma cianobactéria, tá? Que formam umas estruturas meio claras em troncos de árvore, e é muito comum a gente encontrar, inclusive aqui em Montes Claros, especialmente quando está um pouco mais úmido o ambiente.
Isso fazia com que os troncos das árvores fossem relativamente claros, tá? E aí, pessoal, nessa época existia uma mariposa Biston betulária que a maioria dos indivíduos dessa população eram indivíduos claros, como está mostrado aí na imagem. Esses indivíduos claros, eles eram altamente adaptados a esse ambiente. Por quê? Porque eles conseguiam mimetizar, eles conseguiam se esconder no ambiente, tá? Ah, pessoal, a Biston betulária, ela conseguia camuflar muito bem no ambiente, porque ela simplesmente era confundida com o tronco da árvore. Eu coloquei mimetismo aí, mas é camuflagem, tá, pessoal? Eu vou corrigir depois desse slide. É uma camuflagem. A camuflagem é quando você tem um ser vivo que consegue, pelas suas características morfológicas e visuais, se esconder do ambiente, tá bom, pessoal? E aí essa Biston betulária, ela conseguia se esconder muito bem, ou seja, ela era pouco predada. Os passarinhos tinham dificuldade de predar essa mariposa. No entanto, vez ou outra aparecia uma mariposa mais escurinha na população. Por quê, professora? Porque a variabilidade continua existindo. Essas mariposas mais escuras, elas existiam em menor número de indivíduos na população, porque elas eram mais facilmente predadas. O que aconteceu, pessoal? Com a Revolução Industrial e as indústrias emitindo poluição atmosférica, essa poluição atmosférica alterou, causou um desequilíbrio no ambiente natural na Inglaterra, de tal forma que as populações de líquens, que eram extremamente sensíveis à poluição, elas foram eliminadas, elas não resistiram, eram muito sensíveis, morreram. E, além disso, fuligem, que é material particulado que vem de queima, né, incompleta, de carvão, de gasolina, essa fuligem, ela se acumulava nos troncos da árvore, escurecendo o tronco da árvore. Você já começa a imaginar o que aconteceu. Pessoal, as mariposas claras se tornaram absurdamente evidentes e muito facilmente predadas. Então, o ambiente mudou. Aquilo que era altamente adaptado há algum tempo atrás não se tornou mais depois da ação do homem. E aí inverteu. É por isso que eu falo que não é o mais forte, é o mais adaptado. E o mais adaptado hoje pode não ser o mais adaptado amanhã. Os poucos indivíduos que ainda tinham de populações de Biston betulária negros começaram a se sobressair, porque começaram a se camuflar no tronco da árvore escuro. E as mariposas claras começaram a ser eliminadas porque eram mais facilmente predadas. Como essas características de pigmentação são características genéticas, a mariposa escura, que conseguia fugir do predador, conseguia se reproduzir mais. E de tal forma que ao longo das gerações aumentou-se muito o número de indivíduos escuros de mariposa, a versão carbonária, e os indivíduos claros foram pouco a pouco sendo eliminados. Ou seja, mudei a estrutura genética dessa população completamente. Uma vez que o ambiente mudou e o que é adaptação não se tornou um adaptado mais, você teve a seleção natural atuando, agindo e selecionando, né, tendendo a selecionar nesse momento os indivíduos mais escuros em relação aos mais claros. Então você tem justamente um caso clássico para que você possa usar nas suas explicações em sala de aula, um clássico exemplo de camuflagem que aconteceu com a Biston betulária. Outros exemplos de camuflagem que a gente pode dar são camuflagens em que os indivíduos se adaptaram, né, desenvolveram características, foram selecionadas, melhor dizendo, características que tornassem aqueles indivíduos daquela espécie cada vez mais fáceis de se confundir com o ambiente. Então tá até difícil para vocês enxergarem, mas tem um bicho-pau, uma lagarta que está praticamente invisível na folha e um sapo que se adaptou muito bem ao ambiente, ao seu habitat natural, uma vez que esse conjunto de características que permitiu uma grande camuflagem, gerou uma vantagem adaptativa para esses indivíduos. Não é que eles
pelo fato de se adaptarem ao ambiente, eles adquiriram por conta própria essa característica, pessoal. Não é isso, isso é lamarquismo. O que aconteceu é que todos os indivíduos que porventura tivessem características morfológicas, visuais, que permitissem se esconder melhor no ambiente, conseguiram se camuflar. E se conseguiram se camuflar, sobreviveram e deixaram o maior número de descendentes, tá? Outro exemplo, surgimento de bactérias, superbactérias, bactérias resistentes a antibióticos, é um exemplo muito importante que vocês podem usar também. Pessoal, é muito comum os alunos acreditarem, a população comum, o senso comum, de que o antibiótico torna bactérias resistentes. Esse conceito está errado. O que a gente tem que ter em mente? Existe uma população de bactérias. Da mesma forma que existe uma diversidade de girafas com tamanhos de pescoço, nós temos bactérias com características diferentes, mesmo sendo da mesma espécie. Algumas bactérias são mais suscetíveis, ou seja, têm uma menor tolerância ao antibiótico, e outras são mais resistentes, mais tolerantes a um determinado antibiótico. Nessa população tão diversa, que, por exemplo, pode estar povoando a sua garganta, numa infecção de garganta, quando eu começo a tomar o antibiótico, e é por isso que eu preciso tomar exatamente o intervalo proposto pelo médico, eu começo inicialmente a eliminar as bactérias mais sensíveis ao antibiótico. Então, quais são as bactérias que morrem no dia 1, dia 2, dia 3? São as bactérias que são menos tolerantes, menos resistentes, ou seja, mais sensíveis. São as primeiras a morrer com a ação do antibiótico. Acontece que, quando eu começo a tomar um antibiótico, no segundo, terceiro dia, eu já começo a ter uma melhora significativa. E é muito comum que as pessoas interrompam o tratamento no meio. Isso é um problema muito sério. Por quê? Porque dessa população tão diversa, os 3 primeiros dias de uso de antibiótico só eliminaram aquelas bactérias mais sensíveis e deixou o caminho aberto para aquelas bactérias mais resistentes ao antibiótico, que até iriam morrer depois de 7 dias. Mas eu interrompi o tratamento. O que vai acontecer, pessoal? Essas bactérias resistentes, que já são naturalmente resistentes, já nasceram assim com essa característica, elas irão ter o caminho livre para se multiplicar na sua garganta. E é por isso que muitas vezes volta uma infecção de garganta pior, que você tem que vir com outro antibiótico diferente ou com uma dose mais forte para conseguir combater essa infecção. Tá? E o pior ainda, pessoal, é que por mecanismos que vocês estudaram em microbiologia de transferência de partes de material genético entre bactérias, essa bactéria que já nasceu altamente resistente ainda pode transferir através, por exemplo, de uma transferência de plasmídio, a resistência que normalmente está presente nesse plasmídio, nesse pequeno material genético, a resistência dela para uma outra bactéria que não era naturalmente resistente. Ou seja, eu ainda posso aumentar mais ainda a população de bactérias resistentes. Isso é um problema de saúde pública muito sério, o uso indiscriminado, desnecessário ou incorreto de antibióticos. E por último, pessoal, mas não menos importante, como que surgem as novas variantes de SARS-CoV-2? Se você quer dar um exemplo de evolução recente para os seus alunos, use o exemplo da pandemia. Pessoal, SARS-CoV-2 é um vírus, e o vírus também evolui, porque os vírus evoluem, porque os vírus têm material genético, e porque os vírus, embora não sejam formados de células, eles têm capacidade de se reproduzir, e ao ter capacidade de se reproduzir e ter material genético, são passíveis de sofrerem processos evolutivos. Por que estão surgindo novas variantes de SARS-CoV-2 no Brasil? Porque o número de casos de pessoas que estão sendo contaminadas simultaneamente tem sido muito alto. As mutações, pessoal, que são alterações no material genético, alterações no DNA, que alteram a informação genética, que podem alterar a informação genética, são eventos aleatórios. São eventos que nós não sabemos em que região do DNA vai acontecer. E também acontecem com os vírus.
Se é um evento aleatório, que vai acontecer a cada, sei lá, 1.000 infecções, 2.000 infecções, se eu tenho muitas pessoas sendo infectadas ao mesmo tempo, eu acelero, de certa forma, esse processo evolutivo, porque no intervalo de tempo mais curto, como eu tenho muito mais gente sendo infectada pelo vírus, eu tenho mais chance de que essas variantes surjam rapidamente e se espalhem rapidamente. Então, esse é um problema muito sério. Algumas dessas mutações podem levar a novas variantes. E se essas novas variantes alterarem a informação genética, por exemplo, de uma proteína da capa do vírus, do envelope viral, e essa proteína do envelope viral era reconhecida pelo sistema imune e passa a não ser reconhecida mais porque a proteína ficou um pouquinho diferente, é como se você nunca tivesse entrado em contato com esse vírus. É por isso que casos de reinfecção viral têm sido muito comuns sendo reportados aqui no Brasil. Por que que isso está acontecendo? Porque muitas vezes essa reinfecção, ela na verdade está acontecendo pelo fato da pessoa ter sido infectada com uma nova variante, tá? Então existe essa possibilidade de acontecer. Aqui depois vocês deem uma olhada, dá uma lida, porque tem um material um pouco mais completo, e eu vou deixar um material mais completo para vocês, mas é um exemplo excelente para você falar de processos evolutivos acontecendo e que está no cotidiano dos seus alunos. Resumindo, meus queridos, fixismo versus transformismo. Fixismo é a ideia de que os seres vivos nascem prontos. O transformismo é a ideia de que não, os seres vivos podem passar por transformações e essas transformações vão se acumulando gradualmente. E elas foram responsáveis por todas as características que surgiram nos seres vivos, pela extinção de algumas espécies e pelo surgimento de novas espécies de seres vivos. É um processo dinâmico e está acontecendo até hoje, mas é um processo lento. Lamarck veio com o uso e desuso e a transmissão de caracteres adquiridos. Já Darwin propôs que existe uma variabilidade na população, com causas desconhecidas, porque ele não sabia. Isso gera capacidade de sobrevivência e, portanto, de reprodução diferentes. Isso gera também uma luta pela sobrevivência. Indivíduos mais adaptados e aptos sobrevivem mais, deixam mais descendentes e, portanto, transmitem as suas características vantajosas. É o que eles chamam de descendência com modificação. Geração após geração, essas características vantajosas vão se acumulando e tornando mais frequentes na população. Qual é a força invisível que está o tempo todo selecionando quem são os que vão sobreviver, quem são os que serão eliminados? Ele propôs que o mecanismo é chamado de seleção natural. Essas características gradualmente vão sendo incorporadas ou perdidas quando elas não forem vantajosas na população. A população, portanto, vai se diversificando e ele ainda propôs que todos os seres vivos, eles têm uma relação evolutiva de parentesco e que todos nós descendemos de um mesmo ancestral comum e que ao longo do processo evolutivo, ao longo de toda a evolução dos seres vivos, outros ancestrais foram surgindo para grupos mais restritos. Então existem ancestrais prováveis que deu origem a todos os mamíferos, que deu origem aos répteis, que deu origem às plantas, ancestral comum, que é comum aos primatas, que entra o homem, né, e os outros primatas, ancestral comum compartilhado entre o homem e o chimpanzé, ou seja, existe uma relação de parentesco evolutivo que ele descreve que essa relação é uma relação em árvore, em que eu tenho ramificações que vão acontecendo à medida que novos grupos de seres vivos vão surgindo. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula e fique comigo para a aula 3 e a nossa última aula da disciplina. Um abraço para vocês, pessoal. Obrigada.